Você, como escritor, precisa saber quem são seus leitores e o que eles querem. No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, como você pode saber quem vai ler sua história e o que as pessoas querem em uma história. Sejam bem-vindos ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes de começar esse vídeo, que vai falar um pouquinho mais sobre como escrever uma boa história de ficção científica, por favor, se inscreve no canal para ajudar a gente. Tem um monte de gente que assiste aos vídeos, mas não se inscreve. Por favor, ajuda! Vale deixar comentário, se inscrever, compartilhar, deixar like ou até dislike. Só não vale deixar o vídeo passar em branco. Éder, eu sei que você gosta de Engenheiros do Havaí. E vem que eu te conto. Saiba quem são seus leitores e o que eles querem. Os leitores de ficção científica são tão diferentes quanto os subgêneros que existem na ficção científica. E tem subgênero pra caramba. Tem afrofuturismo, cyberpunk, steampunk, distopia, história alternativa e um monte de outros. Todos os leitores têm expectativas diferentes quando começam a ler uma história de ficção científica. Quando se trata de ficção científica, os leitores tendem a procurar por elementos específicos quando pegam um romance ou um livro de contos. Se alguém pega uma história steampunk para ler, existe um monte de detalhes específicos que ele espera encontrar. No último vídeo dessa série, nós falamos sobre a diferença entre a ficção científica hard e a ficção científica soft. Eu vou deixar um card desse vídeo para você assistir depois se você quiser. A ficção científica hard vai se aprofundar em detalhes de qualquer ciência que apareça na história. E quem gosta desse tipo de história já está esperando por isso. Ele quer ver o autor falando sobre alguns detalhes da astronomia, biologia, química ou da física daquele mundo que ele está criando. E o contrário também é verdadeiro. Quem prefere a ficção científica soft está mais preocupado com os aspectos sociais e humanos da história. E as histórias desse gênero vão ser mais baseadas em ciências como filosofia, antropologia, sociologia e psicologia. Mesmo que existam pessoas que preferem apenas uma coisa, eu só gosto de ficção científica hard, ou eu só gosto de ficção científica soft, é claro que não existe uma regra. E alguns leitores de ficção científica, eles irão consumir livros ou filmes, de todos os espectros com muito prazer. Pode ser ficção científica hard ou ficção científica soft. Eu, como já disse, eu gosto das duas, mas prefiro um pouquinho mais a soft. No final das contas, o principal é que você, como escritor, você tem que contar a história que está queimando dentro de você. Aquela história que está gritando para sair. Só que nesse processo de contar a história que está fervendo dentro de você, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo e também com a história que você deseja contar. Você precisa entregar para as pessoas o que elas querem ver. Você prometeu uma experiência para elas. E antes de mais nada, você precisa dar essa experiência para elas. É sempre bom ter em mente os tipos de leitores que você deseja atrair e as expectativas que eles têm. Talvez você possa até estar se perguntando, mas como é que eu vou saber o que os meus leitores querem? Se você quer ser um escritor, você tem que ser primeiro um leitor. E como leitor, você tem que pensar: o que você gosta de ler? O que você espera encontrar em uma história? Qual a experiência que você procura quando pega uma história ou começa a assistir um filme, por exemplo? Se você sabe as respostas para essas perguntas, então você sabe o que os leitores querem. Ah, mas os leitores não são todos iguais. Não, eu já falei isso. Mesmo dentro do nicho da ficção científica, tem gente que gosta de ficção científica hard, tem gente que gosta de ficção científica soft, tem gente que gosta de steampunk, distopia. Você vai saber quem são os seus leitores e o que eles querem, porque você é um leitor e você vai fazer a obra para você como leitor. Algumas pessoas até falam, não escreva para outras pessoas, escreva para você. E é mais ou menos isso. Só que você também é leitor. Escrevendo para você, você também vai estar escrevendo para outras pessoas. Se você escrever uma boa história que te conquista, que é aquilo que você gostaria de ler, outras pessoas também vão gostar dessa história. Mas o que você precisa entender é
e não tem como agradar gregos e troianos. E isso é normal. Muitas pessoas não vão gostar do que você escreve. Por exemplo, eu não gosto do gênero terror. Eu não leio livros de terror, não assisto filmes de terror e, por consequência, eu não escrevo terror. E isso não tem problema algum. Eu sei que um monte de gente não vai gostar das coisas que eu escrevo. Tem muita gente que não gosta de ficção científica. Isso não é um problema. Então, se você quer ser um escritor de ficção científica, leia histórias de ficção científica, assista filmes e séries de ficção científica e escreva ficção científica. Esse exercício de mergulhar no mundo da ficção científica vai fazer com que você saiba exatamente quem são os seus leitores e o que eles esperam encontrar quando pegam uma obra de ficção científica. Na semana que vem, nós vamos falar sobre como você pode fazer a ciência fazer parte da sua história. Por favor, se inscreve no canal para ajudar, compartilha com os outros o nosso conteúdo. Comenta o que você achou do vídeo, deixa um joinha para aquecer nosso coração. Eu acredito que você pode escrever uma boa história de ficção científica, basta você acreditar. Vem que eu te conto!